A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal da Primeira Igreja Presbiteriana em Almenara. Eu sou o reverendo Maurício Meide Soares, pastor da igreja. Nós estamos no terceiro estudo da nossa série Estudos na Confissão de Fé de Westminster e hoje finalmente nós vamos entrar no primeiro capítulo da Confissão de Fé. Se você não viu os outros vídeos, você pode procurá-los aí no canal. Eu peço a você também que não se esqueça, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, então, tem esse título, da Escritura Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia é a fonte de todas as doutrinas que nos são ensinadas na Confissão de Fé. Os autores da Confissão de Fé, eles fizeram da Escritura o assunto do primeiro capítulo, porque, na verdade, tudo que está na Confissão de Fé é retirado, é derivado da Escritura Sagrada. Então, o primeiro parágrafo diz o seguinte: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam indesculpáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Por isso agradou ao Senhor, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Há várias referências bíblicas para as afirmações do primeiro parágrafo. Você pode encontrar na internet a Confissão de Fé de Westminster e baixá-la e ler o seu texto juntamente com os textos prova, alguns dos textos prova que vem ali para cada parágrafo, confirmando aquilo que a confissão está afirmando. Então, esse primeiro parágrafo da Confissão de Fé, ele pode ser dividido em várias proposições. Eu vou mencioná-las para você e depois nós vamos falar sobre cada uma delas separadamente. Primeiro, a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Segundo, essa manifestação é de tal modo que os homens ficam indesculpáveis. Não tem desculpa diante de Deus. Terceiro, essa revelação ou manifestação não é suficiente para dar aquele conhecimento de Deus que nós precisamos, que é nos necessário para a salvação. Quarto, por isso, exatamente por isso, pela insuficiência dessa revelação, dessa manifestação, em nos dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação, por isso, agradou ao Senhor em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Qual vontade? O conhecimento necessário à salvação. Quinto, e foi do agrado de Deus fazer com que essa revelação fosse toda ela escrita. Sexto, os motivos pelos quais Deus fez com que essa revelação fosse escrita, toda ela escrita, foram dois: a melhor preservação e propagação da verdade, para que a verdade não fosse perdida e para que a verdade alcançasse a todos. E para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Se essa revelação não fosse escrita, ela poderia ser perdida ou corrompida. Sétimo, que fato? Deus fazendo com que a palavra fosse escrita, a sua revelação fosse escrita, torna indispensável a Escritura Sagrada. Oitavo e última proposição desse texto é que a Escritura é indispensável. O fato de que a Escritura é indispensável também nos é mostrado, também se apresenta a nós, no fato de que cessaram aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade. Uma vez que a Escritura nos foi dada, Deus já não fala mais como ele falava antes. Naqueles modos de revelação cessaram. Vamos tratar sobre cada um desses pontos. Primeiro,
A luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Vamos ver as referências que a confissão de fé vai apontar. Talvez não vejamos todos, mas algumas delas. Romanos 2, 14 e 15 nos diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Todos os homens têm a lei de Deus gravada em seu coração. Por isso, a sua consciência os acusa quando agem de forma moralmente condenável, ou os defende quando agem de forma moralmente correta. A isso a confissão de fé chama de luz da natureza. O que é a luz da natureza, então? Todos os homens têm a lei de Deus gravada no seu coração, e a sua consciência os acusa ou os defende quando agem de forma moralmente condenável ou de forma moralmente correta. Isso é o que a confissão de fé entende por luz da natureza. Romanos 1, 19 e 20 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus se revela na criação. Deus se dá a conhecer. Ele nos ensina algo de si mesmo. E esse conhecimento é suficiente para nos deixar sem desculpas diante de Deus. Vamos para a terceira referência. Salmo 19, 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Veja bem o que está sendo ensinado nesse texto. Em todos os cantos da terra, as coisas criadas estão anunciando a todos os homens que há um Deus que os criou, e essas coisas criadas estão proclamando que são obras das mãos de Deus. Romanos 1,32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esse texto está apontando para nós que o conhecimento transmitido pela criação, ele é suficiente para que os homens saibam que há um Deus, que eles percebam algo sobre o que é correto e o que é errado, e também tomem conhecimento de que haverá uma condenação da parte de Deus sobre aqueles que fazem essas coisas que Deus condena. A confissão de fé, então, começa admitindo a existência de Deus e não tentando provar a existência de Deus. Por que ela faz isso? Porque a Bíblia faz exatamente dessa forma. A Bíblia não procura provar para você que Deus existe. A Bíblia não procura me convencer que Deus existe. Ela simplesmente toma como pressuposto que Deus existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. São as primeiras afirmações da Bíblia. É claro, muitos argumentos têm sido apresentados para provar a existência de Deus, ou para tentar mostrar que Deus existe, né? O primeiro é que nunca se encontrou nenhum povo ou tribo que não tenha desenvolvido algum tipo de religião, por mais isolado que fosse. Isso mostra que existe uma semente da religião dentro do coração do homem. De onde isso veio, se Deus não existe? Então isso é uma evidência daquilo que a palavra de Deus diz, que Deus se revela por meio das coisas criadas. Segundo, a criação demonstra que ela é regida por propósitos e leis, e ela demonstra que há um desígnio nela mesma. E isso demanda a existência de um Criador, ou seja, se existe propósito na criação, então existe um Criador. Se ela é regida por propósitos e leis, então existe um legislador. Isso é uma evidência, um argumento muito forte em prol da existência de Deus. Outra prova apresentada se encontra na própria natureza moral do homem, que aponta para a existência de um governante moral.
Pois de onde vem o conceito de bem e mal, de certo e de errado, se não do fato de termos sido criados por um Deus, um ser moral? Muitos outros argumentos têm sido apresentados e poderiam ser apresentados aqui, mas esse não é o propósito do nosso vídeo. Você pode consultar aí boas obras de teologia sistemática ou de apologética para conhecer esses argumentos profundamente. Eu apenas mencionei alguns e de forma muito superficial. Então, o que a confissão de fé está nos ensinando nessa primeira proposição? Que a luz da natureza e as obras da criação manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Primeiro, nós aprendemos que a obra da providência manifesta algo a respeito de Deus. A confissão de fé tem um capítulo mais adiante sobre providência, então nós não vamos nos estender aqui ao falarmos sobre providência, ok? Mas nós podemos dizer que providência é o nome que se dá à forma como Deus governa e preserva as coisas que Ele mesmo criou. Então Deus está preservando o universo, está sustentando o universo e Ele está governando o universo. A isso nós chamamos providência ou obra da providência. A providência também nos ensina algo muito importante sobre a existência de Deus e alguns dos seus atributos. Quando nós contemplamos a preservação e o governo de Deus sobre a criação, nós aprendemos muita coisa, ou aprendemos algumas coisas pelo menos, sobre Deus e sobre os seus atributos. Então Deus se revela nas obras da providência. Deus se revela também, em segundo lugar, na luz da natureza. Ou seja, na natureza moral do homem, no discernimento que o homem tem pela sua razão e na consciência do homem. Então, a natureza moral do homem, o discernimento da razão humana e a consciência humana revelam algo sobre Deus. Romanos 2, 14 e 15 fala isso, né? De fato, quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, diz Paulo. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então todos os homens têm a lei de Deus gravada em seu coração, é o que Paulo está falando. Por isso, a sua consciência os acusa quando eles agem de forma moralmente condenável, ou os defende quando eles agem de forma moralmente correta. A isso a confissão de fé chama de luz da natureza. Então Deus se revela na luz da natureza. O homem, ele é um ser moral. O homem é um ser que possui a noção de bem e de mal. E nós sabemos que determinadas coisas são erradas e outras são certas. Ainda que nem sempre nós nos comportemos de acordo com isso, não é verdade? Nem sempre nós fazemos aquilo que nós sabemos ser o certo. Mas o homem, como um ser moral, ele tem noção de que certas coisas são corretas, são moralmente corretas, são certas, e outras são moralmente incorretas ou são erradas. A respeito disso, a Bíblia diz que os homens têm a lei de Deus gravada nos seus corações. O homem, então, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, por isso há uma luz na natureza humana, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Há uma luz na natureza humana que manifesta ao homem a existência de Deus e alguns dos atributos desse Deus. Então, como nós dissemos, Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, ainda que sejamos criaturas caídas no pecado. Nossa alma, nosso coração, nossa razão, nossa consciência, eles testemunham da existência de Deus e dos vários atributos desse Deus. Romanos 1, 19 e 20 é muito claro quanto a essa verdade. Não precisamos tentar convencer o ímpio de que Deus existe. Deus já se revelou a ele. Nós precisamos falar sobre quem Deus é, e sobre o que Ele fez por nós, e sobre o que Ele exige de nós para que nós sejamos salvos. É verdade que nós encontramos ateus por aí, mas são pessoas que estão
consciente ou inconscientemente tentando calar a voz da própria consciência, tentando fazer calar essa luz da natureza. São pessoas que consciente ou inconscientemente estão vendando os seus olhos para que eles não vejam que eles estão no teatro de Deus e que a criação proclama a glória de Deus. Então eles vendam os seus olhos e eles dizem: eu não vejo nada, não há nenhuma evidência aqui da existência de Deus, Deus não existe. Mas é verdade também que, ainda que tenhamos alguns ateus, é verdade também que jamais em toda a história humana nunca existiu um povo que não cresce em alguma espécie de divindade. E isso mostra por si só o fato de que a luz da natureza revela mesmo algo sobre Deus. E ainda há inúmeros relatos de ateus que resolveram examinar também melhor as bases do seu ateísmo e acabaram se convertendo a Cristo. Resumindo, o que a confissão de fé chama de luz da natureza inclui então, entre outras coisas, primeiro, o conhecimento em alguma medida da existência de Deus, da sua lei e de que ele irá julgar os homens por suas ações. Segundo, o conhecimento de que a esse Deus nós devemos adoração, que nós somos moralmente responsáveis diante dele. O conhecimento, terceiro, de que ele é o criador e o sustentador de toda a criação. E quarto, a percepção de que existe o certo e o errado. Assim sendo, nós concluímos que Deus então colocou em todos os homens uma espécie de ponte para o Evangelho. E essa ponte para o Evangelho é chamada luz da natureza. Nós devemos aproveitar essa ponte para proclamar Cristo Jesus a todos os homens. Como cristãos, jamais nós devemos ignorar a voz da nossa consciência, não devemos pecar contra ela, não devemos tentar calá-la, mas nós devemos ouvi-la atentamente. Principalmente agora que, se você está em Cristo, essa voz da consciência, ela foi santificada pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Terceiro, a obra da criação de fato revela algo sobre Deus. Então falamos que a obra da providência revela algo sobre Deus, nós falamos que a luz da natureza revela algo sobre Deus e que a obra da criação de fato revela também algo sobre esse Deus. Salmo 19, 1-4, que nós já lemos, nos falam que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Um dia está discursando a outro dia, uma noite falando a outra noite, não há linguagem, não há palavras, não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até aos confins do mundo. Em todos os cantos da terra, as coisas criadas estão anunciando a todos os homens que há um Deus que os criou. Elas proclamam que são obras de Deus, são obras das mãos de Deus. Quando nós tocamos em algo, nós deixamos a nossa impressão digital, nós deixamos amostras do nosso DNA. E quando construímos algo, seja um artesanato ou um código-fonte de programação de computador, nós deixamos ali a nossa marca, a nossa assinatura. Da mesma forma, meu amado, qualquer coisa que foi construída por um mestre inteligente apresenta evidências de um design, apresenta evidências de que foi projetada. E se algo apresenta evidências de um design, isso significa que deve haver um designer, alguém que projetou. Se algo foi projetado, então há um projetista. E com base no projeto, nós podemos aprender também algumas coisas sobre aquela pessoa que projetou essa coisa. Por exemplo, quando você vê uma bela invenção, mesmo sem conhecer o inventor, você pode exclamar: uau, quem fez isso aqui é uma pessoa muito inteligente. Da mesma forma, o universo apresenta diversas evidências de design. Eu não sou especialista para falar sobre isso, você pode pesquisar Dr. Marcos Eberlin, você pode pesquisar em outros canais, livros, né, sobre design inteligente, mas o universo apresenta diversas evidências de design que até uma criança pode perceber. De onde dessas coisas, então, a mente humana infere que existiu um designer, existiu um criador para tudo isso. A criação apresenta evidências de um projeto extremamente complicado. Então nós inferimos que existe um projetista extremamente inteligente. O universo é quase infinito, logo o seu criador deve ser
infinito. O Criador tem que ter existido antes do universo começar, já que ele é o Criador do universo. Então esse Criador é eterno. A criação do universo demandou uma energia quase ilimitada. Então, o Criador do universo deve ser um ser todo-poderoso. O universo é belo, logo o Criador do universo deve ser bom, e assim por diante. Hoje, no mundo acadêmico, existe esse grupo muito conhecido de cientistas que defendem a teoria do chamado design inteligente, que é uma corrente oposta ao darwinismo e que procura mostrar, com base nas evidências da criação, que o universo foi criado. A gente pode encontrar aí vários desses livros e cientistas, como nós já falamos. O próprio Galileu Galilei, ele já havia dito que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Então é algo maravilhoso nós sabermos, que o nosso Deus se revela, ele se revela por meio das coisas que foram criadas. Muito bem, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua então com a segunda afirmação, a segunda proposição que nos é ensinada no primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster.